nós vamos falar a partir de agora sobre a glândula parótida, né? Das 3 glândulas maiores que nós elencamos na aula anterior. Se você não assistiu, assista essa aula anterior. Nós vamos falar somente da glândula parótida, todas as suas características, né? O seu formato, a sua sintopia, né? A posição que ela ocupa na face, né? Quais são os seus revestimentos, para que você possa compreender, né, a necessidade cirúrgica ali de você acessar a glândula, quais critérios, quais técnicas você deveria adotar para fazê-lo, né? E ainda, durante uma avaliação dessa glândula, quais elementos talvez pudesse dificultar a sua avaliação deste elemento anatômico. Muito bem, nesta imagem, né, note que nós fizemos a remoção, né? Essa é uma imagem onde nós tivemos a remoção da pele, então o tegumento foi removido e a tela subcutânea ela está mantida. Então você percebe que as musculaturas, né, de mímica que tem um relacionamento direto com a parte da pele, elas estão expostas, não é? E a parte de tegumento que recobre, aliás, a tela subcutânea que recobre toda a face está exposta, não é? Esse tecido amarelinho aqui que você nota na imagem é a tela subcutânea, um tecido gorduroso, né, um tecido adiposo que está posicionado nesta estrutura facial. E aí eu te chamo a atenção por aquilo que nós falamos na aula anterior. Qual era o nome específico da glândula? Né? Glândula parótida, ou seja, uma glândula que se encontra ao redor, não é, de alguma coisa. Qual era essa alguma coisa? O ótus, que é a orelha. Então, ao redor da orelha, eu preciso me concentrar neste local aqui, ó, tá? Parte anterior e inferior da orelha. Se eu preciso de um outro elemento para poder usá-lo, não é, como um parâmetro para palpação, você pode utilizar o ângulo da mandíbula. O ângulo da mandíbula ele está nesta posição aqui. Você palpando o ângulo da mandíbula e avançando superiormente em relação à orelha, você estaria também já fazendo a palpação da glândula parótida, tá bem? Se nós fizermos a remoção dessa camada gordurosa, toda a tela subcutânea também foi removida agora. Você já começa a enxergar a glândula posicionada aqui na parte antero-inferior do seu pavilhão auditivo. Você percebe que a musculatura agora ela já passou a ter uma aparência mais nítida, porque todo o tecido adiposo foi removido, expondo cada um desses músculos e também a estrutura da glândula. Essa glândula, quando nós avançamos um pouco mais a dissecação, não é? Nós vamos perceber que ela apresenta uma fáscia. Então, quando eu removo o tegumento, eu ainda tenho a glândula um pouco encoberta, faço uma comparação dessa imagem com a imagem anterior, eu começo a perceber, não é, a silhueta da glândula, porém eu não tenho a mesma nitidez que eu teria nessa imagem. Então, qual a diferença dessa imagem para esta? Que após remover a tela subcutânea, eu vou precisar remover também a fáscia da glândula parótida, tá? Isso é muito importante. Então, a partir do momento em que você remove a pele, remove o tegumento, resta para você aqui, né, a estrutura da fáscia parotídea. Ao dissecar essa fáscia, né, ao incisar essa fáscia, você então vai expor tanto a glândula parótida quanto também o músculo masseter. É muito importante nesse momento você compreender essa sintopia. Perceba que o músculo masseter ele é um músculo muito importante na mastigação. Falamos dele numa aula aqui anterior, né, onde nós discutimos os músculos da mastigação, falamos de cada um deles, falamos de inervação, né, desses músculos, e agora a gente está observando aqui a estrutura massetérica posicionada ali e a glândula, não é, sobrepondo a estrutura do músculo. Então você percebe que por esta sintopia, uma das queixas que o seu paciente pode apresentar é uma dificuldade no movimento de abertura da boca, né? Principalmente no momento onde ele vai mastigar alguma coisa que é necessário uma ação mais enérgica do músculo masseter. Toda vez que ele faz isso, o seu ventre ele aumenta de volume e automaticamente ele comprime a glândula que está envolvida em sua fáscia.
Então ela está num compartimento onde não permite a essa glândula simplesmente deslocamentos com facilidade. Se o músculo ele faz uma projeção, né, ele faz uma compressão da glândula, ela vai ser realmente afetada, e se estiver comprometida por algum quadro inflamatório, ela então apresentará um quadro doloroso que o paciente levará até você, tá bem? Uma outra coisa que nós conseguimos enxergar aqui nesta imagem, né, como sintopia da glândula, é a presença do seu ducto parotídeo, que segue superficialmente ao músculo masseter. Você percebe que existe uma relação entre o ducto e o músculo, que é simplesmente de um toque, né, de um percurso ali sendo desenvolvido superficialmente a estrutura do músculo. Mas ele não tem uma relação direta no sentido de perfurar o músculo masseter. No entanto, ao terminar a sua passagem pela superfície do masseter, ele faz uma flexão, onde ele curva no sentido medial, não é? Buscando uma outra estrutura, que é o músculo bucinador. Nós comentamos ainda há pouco que o músculo bucinador, ele era o elemento muscular que formava a bochecha. Então você percebe que nesse momento, né, o ducto parotídeo, ele vai em direção ao músculo bucinador com o objetivo de penetrar as suas fibras e atravessá-lo, para que você então possa abrir o ósteo desse ducto dentro da cavidade oral, ou seja, na parte interna da sua bochecha, tá bom? Então isso é um detalhe importante que a gente consegue observar aqui. Esta é uma vista anterior da mesma peça, né? Onde você consegue ter aqui a rima da cavidade oral, né? Lábio superior, lábio inferior, o músculo bucinador, né? Você percebe aqui que o músculo levantador, né, do ângulo da boca, né, o músculo risório foram removidos daí, zigomático maior e menor, foram removidos para você poder enxergar claramente o músculo bucinador que está aqui. A glândula na parte posterior aqui da imagem, né, posicionada aqui anteriormente ao pavilhão auditivo, o ducto parotídeo seguindo para poder fazer a sua flexão, no sentido medial da peça, e penetrar o músculo bucinador para fazer a sua abertura dentro da cavidade oral. Essa peça, eu quero chamar a sua atenção, não é? Porque quando você faz esse movimento, né, de fletir o trajeto ali do ducto parotídeo, né, buscando o músculo bucinador, você passa anteriormente a um coxim adiposo, não é? Que foi denominado, né, coxim adiposo da bochecha, ou corpo adiposo da bochecha, ou simplesmente corpo adiposo de Bichat, que foi o médico que encontrou essa estrutura e denominou com a sua, né, com o seu nome. É daí que surge um procedimento cirúrgico chamado de bichectomia, né, onde alguns indivíduos eles solicitam a remoção desse coxim adiposo que você está observando aqui, que é posicionado entre o músculo bucinador e o músculo masseter, né, dando esse formato mais arredondado da nossa bochecha. Então, muitas vezes é solicitado a remoção desse corpo adiposo, né, a bichectomia. E quando isso é feito, é muito importante que o cirurgião que está fazendo a remoção desse corpo adiposo, ele compreenda, né, que o ducto parotídeo ele está passando imediatamente à frente do corpo adiposo e que a remoção deve ser feita com bastante cuidado para que não haja o comprometimento do ducto, né, um corte acidentalmente do ducto. Isso favoreceria, não é, tanto o problema no escoamento dessa saliva para dentro da boca, mas principalmente a obstrução do ducto e, consequentemente, um quadro de congestão da glândula, levando a glândula a um quadro inflamatório grave no pós-operatório deste procedimento cirúrgico, tá bem? Então é muito importante de você compreender, não é, esta sintopia para que esse erro no momento da realização da cirurgia de bichectomia não seja desenvolvido.